A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos e que nesta noite seja de agradecimento, uma noite de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e fará por nós. Nós vamos adorar a Deus e louvar a Deus, soberano e altíssimo Senhor, que é digno Ele de toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Vamos adorar ao Senhor e exaltar o seu santo nome, para a glória dele. Em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre nele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um da igreja, meu Deus. De cada um, meu Deus, que o Senhor tem guardado, Senhor, tem livrado de todo mal, meu Deus. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada família, Senhor, da igreja, que tem passado por essa pandemia, que tem suportado, meu Deus, isso, Senhor. Quero te pedir, meu Deus, que o Senhor cuide de cada um, Senhor, que livre de morte, Senhor, livre de todo mal, meu Deus. Por favor, Senhor. Senhor, continue, meu Deus, fortalecendo essas pessoas em fé, Senhor. Senhor, que elas não percam a fé em Ti, Senhor. Que o Senhor é o soberano Deus, todo-poderoso, meu Deus. Senhor, eu quero, Senhor, pedir saúde, meu Deus, a cada um, Senhor. Que o Senhor dê saúde, meu Deus. Dê saúde, livramento. Livrar do vírus, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. É isso que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pois tu és Senhor,
Senhor Deus, maravilhoso Pai, Pai Santo, Pai glorioso, nós te adoramos, Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome, Pai, porque só tu, ó Pai, é digno do nosso louvor, Pai. A ti, ó Pai, toda a honra e toda a glória. Agora, Senhor Deus, clamamos, Senhor Deus, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe no tocante ao cuidado que nós precisamos ter em cada instante, Pai, por causa dessa doença. Oh, meu Pai, que muito em breve, no teu tempo, Senhor, tu extermina essa eu esqueci o nome agora, essa doença, Pai, que está aqui sendo tal de corona, Senhor Deus, que está sendo tão triste para milhões de pessoas, Pai. Oh, Deus, elimina isso do planeta e faz com que venhamos, Senhor Deus, ter alegria como tínhamos antes, ó Pai. Ora, Senhor Deus, eu sei que todo poder, toda glória, toda honra e todo poder está em tuas mãos, Senhor Deus, porque tu, teu Senhor, pode todas as coisas. Ó Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoa a igreja, abençoa cada membro da igreja, abençoa as famílias da igreja, ó Pai, e em particular, Pai, cada membro, cada família representada, ó Pai, por cada irmão, Senhor. Também te peço, Senhor Deus, pela nossa comunidade, abençoa, Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, que nessas últimas horas ou últimos dias, nós estamos vivendo uma paz, Senhor Deus. Ó Pai, muito obrigado. Sei com a dificuldade, sei de cada um, Pai. Os idosos, Senhor Deus, continue guardando e protegendo, não só da nossa congregação, mas de todas as congregações, de todos os lugares, Senhor. Que os mais idosos também tenham a paciência, Senhor Deus, para esse cuidado, né? Não deixar de obedecer o que as autoridades da área da saúde nos orientam. Pai, fica conosco, abençoa o nosso país, abençoa os dirigentes do Brasil, também de cada governador, de cada estado, enfim, todos os governantes, ó Pai, os prefeitos também, de cada prefeitura. Ó Senhor Deus, também assim te peço esses favores, Senhor Deus, tem mais alguns, mas o Senhor sabe todas as coisas, e que o Senhor se serviu de abençoar segundo a tua misericórdia. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por tudo mesmo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque até então o Senhor não leva em consideração algumas vezes a nossa ignorância, e o Senhor está sempre pronto para nos perdoar, porque aquele sangue derramado na cruz, Senhor Deus, foi para isso, para nos ter do inocente chamado Jesus, Pai, para nos trazer a condição de chegar diante de Ti, Pai, não é diante de A ou B, mas sim diante de Ti, diretamente, confessar nossos pecados, não que nós sejamos escravos, porque nós não somos escravos do pecado, Pai, louvado seja o Teu nome, e sim, às vezes cometemos alguma fraqueza, talvez no falar, talvez em outros atos, ou seja, por isso, Senhor Deus, carecemos cada dia mais do Teu perdão e da Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez peço por estar orando, clamando o Teu santo e excelso nome, porque é por isso, porque só o Senhor pode nos ajudar nesse motivo, nesses momentos tão difíceis, Pai. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, no precioso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Esta noite nós temos a intenção de proporcionar aos irmãos uma reflexão sobre uma vida de dependência. Desde o nascer ao morrer, nós somos criaturas dependentes de alguém ou de algo ou de alguma coisa. O propósito da vida cristã é uma vida de constante dependência. Nós dependemos de se alimentar, de água para beber, de água para tomar banho, de roupas para se vestir, de trabalhar, de transporte para ir para o trabalho, de transporte para ir para os estudos, de sustentar a família. Nós somos dependentes de um salário para pagar as nossas contas, para contribuir com a igreja ou com a obra do Senhor, contribuir também com os nossos missionários,
né, das nossas orações aos nossos irmãos. Nós também somos assim dependentes para que sejamos sustentados em tudo e sustentar a outros. Dependemos de cuidar também da nossa saúde e muito mais. Mas isto porque a vida cristã, ou não, é de constante dependência. Mas dependemos de quem para sermos sustentados? Dependemos de quem para nós sermos sustentados? Quero então nesta noite apresentar alguns textos da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Primeiro, nós dependemos de Cristo para a salvação. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 5, diz o seguinte: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém. Esta é a palavra de Deus. Bem, irmãos, a lavagem de regeneração, ela pode também significar uma outra coisa, uma higienização ou uma hidratação de vários utensílios, como estofados, ar-condicionado, produtos infantis, colchões e outros trabalhos para eliminar micro-organismos causadores de doença. Mas esta regeneração da carta de Paulo a Tito, aqui é definida de outra forma. É pela alma do homem capacitando-o a entrar no reino de Deus, mas no momento da sua salvação em Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 3, o Senhor Jesus respondeu para Nicodemos: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E também, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 6, o Senhor Jesus também diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É a natureza do novo nascimento, obra do Espírito Santo. Não é produzida pelo batismo, não é produzida pela vontade humana ou qualquer outra obra, mas é específica de Deus. Ainda lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo de 37 ao 39, Jesus é a fonte da água viva. É a renovação e a renovação espiritual tem sido constante. Ele diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que o que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então nós vemos que nós dependemos da salvação, nós dependemos de Cristo para a salvação. A salvação ela vem através de um caminho duplo, ou seja, pela lavagem da regeneração e pela lavagem da renovação do Espírito Santo. É o papel do Espírito Santo em realizar um novo nascimento no crente e concedendo-lhe a vida eterna. Então, assim, dependemos unicamente da Trindade para agir nas nossas vidas, confirmando em nós a sua obra de salvação. Segundo, da nossa dependência, nós dependemos da palavra de Deus para o crescimento espiritual. Também na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, está escrito: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Geralmente, os recém-nascidos, como todos já sabem, seu primeiro alimento principal e instantâneo é o leite materno. É vital para quem acabou de nascer. Porém, alguns outros bebês, por motivos especiais, não se alimentam do leite materno primeiramente, mas sim dos produzidos em fórmulas. Quero dizer, em fórmulas, são aqueles que nem chegam perto de oferecer os benefícios para a saúde como o leite materno.
Com este leite, os bebês eles se desenvolvem, crescem e são sustentados assim até o período em que já se pode acrescentar outros alimentos mais sólidos quando já mais crescidinhos. Assim é também quando nós, novos convertidos em Cristo Jesus, começamos a se alimentar da palavra de Deus, o alimento genuíno como escrito na carta, de Paulo, de Pedro, e com o tempo passamos a se alimentar mais desse alimento espiritualmente de forma progressiva para as nossas vidas e nossa saúde espiritual também, fortalecendo-nos a nossa salvação. Nesta carta de Pedro, Pedro mostra que esta é uma atitude de um verdadeiro discípulo, marcado por fome e sede das coisas espirituais e do reino de Deus. Esse mesmo Espírito nos faz ir procurar a Deus diariamente para um encontro com o Senhor e a sua palavra. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, Jesus respondeu para alguns saduceus: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, irmãos, Igreja do Senhor Jesus, nós dependemos da palavra de Deus para nos alimentar como recém-nascidos ou como adultos no Evangelho. Nós dependemos da palavra de Deus para nos orientar, para adquirirmos a sabedoria para as nossas vidas, seja conforme for as nossas condições. É necessário que aprendamos dia a dia a falar com o Senhor e a ouvir a sua palavra para nós, para que estejamos preparados aos tempos atuais, aos dias maus e no tempo oportuno. Terceiro, dependemos da oração para poder espiritual. Ainda também na carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo 15, diz o seguinte: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Me lembro também agora, nas Escrituras, na passagem da sogra de Pedro, que estando enferma num leito, Jesus esteve ali e na sua presença ele orou, a febre cessou, aquela senhora ela levantou do seu leito e foi fazer uns preparativos para servir ao Senhor e aqueles que o acompanhavam. Sabemos também que Jesus curou muitos enfermos por uma simples palavra sua. Queres ser salvos? Queres ser curado? A tua fé te salvou? Vai e não peque mais. Essas são as simples palavras de oração que o Senhor Jesus faria para aqueles que estavam doentes e eles saíam curados. Isto porque ele, o Filho de Deus, tinha constante contato com o seu Pai por intermédio de súplicas e de oração. E todos os enfermos que estiveram na presença de Jesus e foram curados, levaram como bônus o perdão dos seus pecados. Foram salvos e alguns, naquela mesma hora, foram anunciar, entre parentes, evangelizar o milagre que o Senhor fez em suas vidas. Um outro personagem bíblico é Daniel. Lá em Daniel, capítulo 6, no versículo 10, nos relata que Daniel orava 3 vezes ao dia para manter seu relacionamento, seu compromisso com Deus. Era o seu sustento quando assim ele o fazia. Se colocava de joelhos e dava graças diante do seu Senhor para viver uma vida reta, digna, diante de tudo e de todos e dos desafios da sua vida. Na carta de Paulo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele escreve: orai sem cessar. A oração mais conhecida e designada é a do Pai Nosso, por Jesus assim ensinada. É o diálogo do crente, pois se Deus fala conosco pela sua palavra, as Escrituras, nós falamos com Ele através da oração. É a parte fundamental, igreja, do nosso relacionamento com o Senhor.
Há muitos motivos para fazer a oração da fé que pode salvar. Devemos orar por nossas famílias, devemos orar pelas nossas igrejas, pelas igrejas espalhadas por esse mundo do Senhor Jesus. Devemos orar pelos missionários que estão em campos, de alguma forma levando o evangelho do Senhor Jesus, pregando o reino de Deus para que as pessoas se arrependam. Devemos orar muito pelos nossos governantes, que estão sem direção, parece que não tem rumo, estão sem poder ter domínio das diversas situações. Então devemos orar por esses governantes, devemos orar em geral pelo mundo, pelos cristãos que estão sendo perseguidos. No momento também, como igreja, estamos num processo pastoral e devemos orar para que isso seja finalizado segundo a vontade do Senhor. Ainda pelos enfermos, de vários diagnósticos, sejam quaisquer que forem seus diagnósticos, e inclusive os que estão com os sintomas do atual coronavírus, os que já estão com coronavírus, os familiares que já perderam também os seus queridos por causa desse vírus, os enfermos físicos e espirituais. Então, nós dependemos da oração, nós dependemos de aprender a orar, nós dependemos de suplicar, de conversar com o Senhor. Oremos para que todos sejam salvos pela oração da fé, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Então, a oração nunca deve ser um problema, nem um fardo para nós, um motivo de cansaço, mas deve ser uma alegria. Orar é algo que irá acrescentar nas nossas vidas um relacionamento de compromisso com Deus e com a criação. Por isso também, irmãos amados, Igreja do Senhor Jesus, dependemos muito do Senhor. Dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo para mantermos o canal de comunicação aberto, tanto para falar com Deus, como para ouvir a sua voz, tanto aos seus filhos e aos seus servos. Quarto, dependemos da comunhão para encorajamento mútuo. A carta de 1 João, capítulo 1, versículo 3, João escreveu: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, o nosso relacionamento uns para com os outros e para com Deus, o nosso Senhor e Criador, é de um relacionamento de expressa comunhão. João escreve com um propósito aqui, para que experimentemos a comunhão em nível vertical com Deus e a comunhão em nível horizontal com os irmãos, com a igreja do Senhor Jesus. A oração de Jesus é que fôssemos um com Ele, e está respondida na vida de João, como expresso aqui neste versículo. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a vossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, para que eu e você, como servos, como filhos do Senhor Jesus, como igreja de Deus, nós devemos nos manter ligados com um canal de comunhão. Como tinha comunhão, eu já frisei isso lá em Atos 2, 42 do 42 ao 47, onde a igreja primitiva, no início da sua conversão, no início do seu caminhar, viviam em comunhão uns com os outros, repartiam um com o outro, davam uns para os outros. Então, que nós possamos praticar essa comunhão, porque essa foi o exemplo de Jesus. Ele tinha a sua comunhão com o Pai. E ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para fazer parte dessa comunhão conosco, para nos consolar, para nos confortar, para nos fortalecer, para nos fazer ter
em Cristo Jesus uma vida e uma vida em abundância, em nos orientar na oração, em nos orientar na sua palavra, em nos conduzir em comunhão, em nos conduzir a andar na presença e com a mente de Cristo Jesus. Então eu quero concluir nesta noite a reflexão da palavra do Senhor e que possa estar guardada nos nossos corações, na nossa mente, estarmos preparados para ainda, esses dias atuais que estamos enfrentando, dias maus. Para muitas pessoas, ser dependente do Senhor Jesus parece que está diretamente ligado a sinal de fraqueza, ou pode ser uma falta de capacidade. Porém, o que precisa ficar bem claro, irmãos, o que precisa ficar bem claro é que a questão não é esta, meus queridos irmãos. Ser dependente de Deus, soberano Senhor, é a única forma de conseguirmos viver bem neste mundo, neste atual momento, e vivermos bem para sempre. Então pense nisso. Vivamos, amados irmãos, totalmente dependentes do Pai e através de Cristo Jesus, o seu Filho. Então nós sabemos que nós dependemos para a nossa vida da palavra de Deus para um crescimento espiritual, dependemos de orar, de conversar, de dialogar, de comunicarmos com Deus, porque teremos assim, em Cristo Jesus, em nome de Jesus, o poder e a autoridade para falar através do seu nome. Devemos orar, aprender a orar, a conversar com Deus dia a dia, porque teremos a experiência proporcionada da parte de Deus para as nossas vidas e iremos amadurecer, iremos crescer, e também dependemos da comunhão. Se vivermos em comunhão, orando um pelos outros, suplicando um pelos outros, intercedendo pelos outros, pelos próximos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes ainda que não foram alcançados, pelos aqueles que são inimigos e pelo mal que Satanás sempre tenta lançar as suas flechas sobre nós, devemos estar em comunhão, unidos, orando um pelos outros. Que Deus assim abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, lhe sustente, lhe dê força, lhe dê ânimo. Olhe para frente, olhe para a cruz, olhe para o caminho que é Jesus. Não desista, não desanime, tenha força, porque, como diz a palavra de Deus, a glória em Cristo Jesus, na eternidade com Ele, é muito maior do que essa nossa vida aqui na terra. Então, que olhemos para o alvo, porque nós dependemos de Cristo Jesus para chegarmos a morar com Ele lá na eternidade, no reino dos céus. Que para tanto Deus abençoe, e eu quero orar, encerrando então assim a nossa meditação desta noite. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, é com gratidão no coração, mas também com a certeza de que temos falhado e errado em alguns momentos da nossa vida e até entristecido a Ti, Senhor, pelos nossos atos. Queremos pedir e rogar a Ti perdão, ó Pai, em nome de Jesus, lavando-nos, purificando de todo o pecado. Até para isso, Senhor, nós dependemos do Senhor para que os nossos pecados sejam perdoados. Não há outro Deus igual a Ti, Senhor, que possa, Senhor, ó Deus, nos perdoar das nossas infrações. Te rogamos, ó Pai, pelo Teu povo, pela Tua primeira igreja batista em Costa Barro, pelos amigos, pelos missionários, pelos governantes, por todos e por todos, meu Pai, na face da terra. Porque sabemos, ó Pai, continuamos a confiar em Ti, sabemos que tudo está no controle das Tuas mãos, que nada foge, Senhor, ó Pai, aos Teus olhos. Que no tempo certo, Senhor, ó Pai, de restabelecer a normalidade na vida do ser humano, e que possamos nesse período, Pai, continuarmos orando, continuarmos a meditar na Tua palavra, a falar com o Senhor, a absorver, ó Pai, os Teus ensinamentos para a nossa vida e alimento espiritual, e para também sabermos desenvolver na nossa vida material o Evangelho de Cristo Jesus para aqueles que ainda não foram alcançados. Senhor da glória, muito obrigado por esta palavra, que esteja guardada nos nossos corações,
que possamos entender que este é o requisito, um dos requisitos básicos para a nossa vida cristã, para nós caminharmos no Teu Evangelho, para nós prosseguirmos para o alvo que é Cristo Jesus, para herdarmos contigo o reino dos céus. Nós dependemos de ter o Cristo Jesus, o Teu Filho amado, nas nossas vidas, aprendendo com Ele, assim, as lições da Sua palavra, e com a Sua palavra orarmos, ó Pai, cotidianamente, para que possamos saber viver em comunhão contigo e com os outros, com os irmãos amados. Abençoe o teu povo, abençoe as nossas vidas, tenha misericórdia de nós. Venha ser, ó Pai, com os pobres, com os necessitados, venha ser com os enfermos, venha ser, ó Pai, com aqueles nossos irmãos que, porém, tinham entrado em algum tipo de problema, algum tipo de tempestade na vida, conseguiram sair dela, glórias a Ti, foi pela Tua presença na vida deles, mas, mediante, Senhor, ó Pai, a circunstância da vida, já entraram numa outra situação, em outras dificuldades, em outros problemas, em outras tribulações. E a vida é assim, o Senhor disse para nós, já deixou claro, que no mundo teremos aflições, mas para termos alegria, para termos bom ânimo, porque seremos vencedores, tal qual o Senhor Jesus foi. Então, Senhor, venha ser com todos que estão agora vivendo um momento de tribulação, um momento de tristeza, de angústia, de problemas, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa regenerá-los, que o Senhor possa restaurar o ânimo, a vida, ó Pai, a alegria, Senhor, ó Pai, a presença do Seu Espírito Santo na vida de todos, na vida de cada um de nós. Assim como disse o salmista, meu Pai, lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Ele ainda disse, Senhor, torna, Senhor, a dar-nos a alegria da salvação e não retire de mim a presença do Teu Espírito Santo. Venha agir na nossa vida dessa forma, venha estar conosco a cada dia e que possamos também a cada dia buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Como diz as Escrituras, buscar-me-eis e me acharei, quando buscardes de todo o seu coração. Que assim seja para o teu povo, que assim seja para a tua igreja. E para aqueles que estão ouvindo, Senhor, às quarta-feira e nos domingos, pela manhã e à noite, o teu evangelho, que essas palavras possam, Senhor, ó Pai, serem, ó Pai, como o toque, a batida de Jesus nos seus corações, e que eles possam receber a Cristo Jesus em suas vidas, o autor da salvação, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, que a todos o Senhor abençoe. Em nome de Jesus e em perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Bom final de semana. Bom restante de semana. Até domingo, se Deus quiser. Que Deus abençoe. Fiquem em paz. Creia que Deus está na presença da vida de cada um de nós diariamente. Em nome de Jesus. Amém.